aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. E eu cheguei para falar que assim, eu voltei. Alguém Eu pediu? voltei. Na minha opinião, sim, porque muita gente mandou mensagem. E aí, pessoal? Bom, estamos aqui, né? Voltando, reiniciando esse ciclo aí depois de quase um ano fora. Quase um ano. Acho que a última vez que a gente gravou foi em janeiro, lá no BBB. Sim, Olha o episódio que a gente parou e não bem deu. trash. E não deu nenhuma justificativa, mas a gente tá aqui pra responder essas coisas, né? Essas curiosidades. Nesse meio tempo, muita gente mandou mensagem. Por que nós paramos? O que aconteceu? Chegaram até a cogitar que eu e o André a gente tinha separado, porque as pessoas só conseguem associar o Júnior com o André e o André com o Júnior. Não existe isso, são dois CPFs diferentes. Tá tudo bem, galera. Mas o que fez a gente parar de gravar foi mesmo a falta de tempo. Na verdade, de dezembro do ano passado até agosto desse ano foi muito turbulento para mim, especificamente, porque nesse período acabou que eu fui transferido de loja, aconteceram algumas rasteiras no trabalho comigo, e aí foram vários percalçozinhos que foram acontecendo ao longo dos meses, e por isso que a gente deu uma pausa, nós não tínhamos tempo de gravar, e acabou que aconteceu isso. E além de não ter tempo para gravar, não tava tendo tempo para editar, não tava tendo para montar. Então, assim, quando a gente se encontrava, acabava que a gente se encontrava para fazer o que a gente podia fazer, que era curtir um pouquinho juntos, que era poder, tipo, assistir alguma coisa, alguma série, algum filme. Acabou que também não tinha criatividade para gerar mais nenhum roteiro, assuntos, e aí, o que nós vamos fazer? Por isso que nós damos uma pausa. Mas voltamos. Como muitos pediram, voltamos. Voltamos um pouco diferente, né? Como vocês podem notar. Tem já, por exemplo, um nome. O que houve que o nome mudou? Então, eu fiquei pensando, porque assim, tudo numa boa é legal. Só que todo mundo perguntava o porquê tudo numa boa. Porque associavam tudo numa boa com. É Norbit, né? Ah, por que vocês criaram tudo numa boa? Foi por causa dela? Não, não foi. Foi porque eu trabalhei no lugar e aí a gente conversava, zoava e ficava tudo numa boa, que não sei o quê. Aí acabou que pegou. Mas, como a nossa fase anterior, nós demos muita opinião sobre tudo, nós decidimos mudar, porque todo mundo tem sua opinião, cada um tem a sua individual, mas essa opinião do podcast, lembrando que é a nossa. Mudamos para ser minha opinião pode, porque só a nossa opinião que importa aqui dentro, tá, galera? Só pra avisar isso. E é isso aí. Não necessariamente a minha opinião vai ser a mesma do Júnior e a do Júnior vai ser a mesma que a minha. Nem sempre a gente vai concordar ou vai discordar. E de qualquer forma, né, como toda opinião também pode mudar. Então no início a gente pode estar falando assim, vou dar a minha opinião que vai ser essa. E até o final do episódio, às vezes a gente vai trocar tanta ideia que a gente vai repensar e vai falar, realmente, talvez você esteja certo aí. E criar uma nova opinião. E que no final, só a minha opinião que importa. E é isso. Ele acha. Ele sonha com isso. Mas, de qualquer forma, né? O intuito agora do podcast é realmente a gente trocar essa ideia, a gente opinar, vocês darem a opinião de vocês. Então, vá lá, segue a gente lá no Spotify, avalia com pelo menos 5 estrelas, porque se não avaliar com 5 estrelas eu vou saber, e aí eu vou mandar uma DM desaforada. Segue a gente no YouTube, ativa sininho lá do canal lá, porque a gente tá precisando e a gente quer dar a nossa opinião. E engaja a gente nas redes sociais, galera, porque não custa nada ajudar o trabalhinho do amigo. E com toda a certeza do mundo, na minha opinião, vocês vão se identificar com algum episódio, com algum tema, com alguma troca que a gente tá tendo. E ajuda o amiguinho, não custa nada. E se vocês Curte, quiserem. comenta, compartilha, interage, comenta. E se vocês quiserem ver dar a opinião de vocês também, a gente conversa sobre isso, tá? É isso aí. Porque se vocês estão reparando também, a gente tá em outro lugar. É um outro cenário, um outro local. A gente tá fora da nossa casa.
Então quer dizer que assim, a gente voltou, mas Outra voltamos coisa, para outro outro patamar, nível, é isso. entendeu? Então não é só o nome que mudou, não é só o local que mudou, os apresentadores também mudaram, não sou a mesma pessoa que eu era no início do ano. E eu era uma pessoa lá. Agora eu passei por uma e agora eu sou outra. A gente muda toda hora, igual a nossa opinião. Uhum, tudo é muito mutável. Mas vamos seguir aqui, porque a gente tem coisas para falar, porque uma dessas coisas que nos atrapalhou durante todo esse tempo, e o que foi que o Júnior falou, foi a questão de trabalho. Então, o tema de hoje, né, já para voltar, a gente vai falar sobre trabalho. Trazendo um tema completamente polêmico, que esse tema já tinha sido pautado para antiga era da gente. Pro tudo numa boa. Só que eu falei assim, Andrei, tem coisas que, infelizmente, por mais que não seja direcionada a pessoa pode se identificar e levar para um outro lado, interpretar de uma outra maneira, e não era esse o intuito da gente naquele momento. Mas o assunto sobre ambiente de trabalho, ele é muito louco, ele é muito tóxico, ele tem muitos altos e baixos, mas também, muitas das vezes, ele é muito bom. A gente passa por várias coisas, conhece várias pessoas, aprende novas coisas, a gente consegue se construir, se desconstruir, E se é, destruir também. se destruir também, é, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, porque a vida é um network. Conforme o maior portfólio hoje em dia é a troca no ambiente de trabalho, porque como muitos trabalhos, como eu trabalhei, por exemplo, tinha muita rotatividade, então a gente acabava conhecendo muitas pessoas a todo tempo. Então, esse é o assunto que decidimos Abordar hoje. voltar a gravar e tá tudo bem, e se interpretarem de alguma maneira, essa é a minha opinião, é sobre a minha perspectiva que eu tô vendo, tô falando, e é isso. Então assim, a gente já vai começar com essa questão de amizade. Porque assim, no meu trabalho, eu particularmente, eu não tenho, assim, tenho pouquíssimas amizades. Eu acho que eu devo ter duas amizades lá no meu ambiente de trabalho, que são pessoas que eu tiro do trabalho e eu levo de certa forma para minha vida. Então, são pessoas que eu não deixei bloqueado no meu Instagram, por exemplo, e me seguem no Instagram. Isso para mim é uma coisa que é muito grande porque eu confio na pessoa. Então, são pessoas que vão ver minha rotina, vão ouvir isso aqui. Então, pode ter certeza, se você trabalha comigo, você tá ouvindo isso, é porque você tem uma importância para mim. Mas Oh. porque assim, a minha questão com amizade e trabalho, eu não gosto muito de misturar. Mas aí é minha opinião. Porque, cara, muitas das vezes as pessoas do trabalho pode não parecer, né? Mas às vezes ela quer tipo, dar uma rasteira, às vezes ela quer tipo, se sobressair de você, ela quer competir com você de alguma forma. Então, pra mim, ter as pessoas de trabalho nas minhas redes sociais me acompanhando, eu trocar ideia, mandar meme, é muita coisa. Então eu ligo pra minha amiga do trabalho, fico fofocando com ela, falo de vida pessoal. Aí tem uma outra amiga também do trabalho que a gente fica mandando meme um pro outro. Então assim, porra, isso pra mim é importante. Mas esse é um trabalho que eu tô também já há 8 anos quase, e que de fato, porra, se você parar pra pensar, 8 anos, eu só tenho 2 pessoas que eu falo assim, são minhas amigas, é porque eu sou muito seletivo com isso, em relação ao trabalho. Eu nem sei. Agora, no trabalho anterior que eu eu já conhecia pessoas de fora que me levaram ali pra dentro, e teve outras pessoas que saíram dali que eu criei uma amizade. A minha chefe, antigamente, cara, a minha antiga chefe era sensacional, eu tenho muito carinho por ela. Não tenho visto? Não tenho visto. Há anos que eu não a vejo. Mas sempre quando dá, a gente se fala de alguma forma. Ali no WhatsApp e tal, que ela não tem Instagram, mas a gente se fala. Não tem ou ela não quer te dar? Não, não Fica tem, no não ar, tem, fica no... não tem. E aí, assim, é legal também porque, assim, no meu primeiro emprego, eu já tinha amizade já construída de fora que me trouxeram pra lá. Porra, é muito bom. Você já Uhum. tem um contato ali, Tem aquele conforto. e você acaba entrando na empresa, tipo, cara, já conheço uma galera aqui, então eu como sou uma pessoa muito tímida, então para mim foi mais confortável chegar ali na empresa,
para poder trabalhar. E foi meu primeiro emprego. Então, foi, tipo, muito importante para mim. Eu já sou mais vagabundo quanto a isso, porque como eu trabalho na área comercial de vendas, é, o que você falou de fato tem muito disso. Eu acho que é muito mais na área comercial, porque a gente precisa se mostrar o tempo todo, porque nós somos números. E de fato existe muito disso de quererem dar rasteira para se sobressair, é, aumentar um pouco, distorcer a forma que aconteceu para conseguir algum tipo de confiança de alguém superior. E infelizmente isso acontece. Mas a parte que eu falei do trabalho, que às vezes ela é muito boa, é porque dentro do trabalho também se faz amigos. Eu sou uma pessoa que eu me comunico muito com as pessoas, acaba que eu tenho muita troca com todo mundo, e por esse meu jeito muito fácil e dado de ser, tá trabalhando! É isso, acontece. É, não vai acabar tão cedo, galera. Vocês não se incomodem com isso. Infelizmente, obras externas acontecem. Vou reclamar. Vamos lá. Cadê os donos e proprietários? Acaba que eu consigo ter mais comunicação e contato com as pessoas e acaba que a gente cria intimidade, troca, fala de vida pessoal. Eu tenho mais essa facilidade. Eu tenho muitos amigos é, que eu levo pra vida e que eu conheci no trabalho, que eu jamais imaginei que fosse virar amigo e, enfim, acontece muito. Mas, de fato, o que você estava falando sobre as pessoas puxarem tapete acontece muito na área comercial por justamente disso. Eu preciso mostrar que eu sou melhor. O Carlo está se destacando, mas eu não posso deixar ele se destacar, porque senão ele pode tomar o meu lugar. E eu, Carlos José de Arruda Castro Júnior, interpreto que existem lugares e espaços para todo mundo. Agora pode não ser o seu, em algum momento vai ser. Então, na minha visão, não existe isso de tipo, ele vai roubar o meu lugar. Mas muitas pessoas interpretam isso, vivem isso e acham que tudo a pessoa vai perder porque existe outro melhor. E não, existe, o sol brilha para todo mundo. E por a gente ter parado de gravar, porque ficou sem tempo, sem criatividade, não conseguiu se estruturar direito para continuar gravando, foi justamente isso. Eu saí de um lugar que eu tava, aconteceu uma puxada de tapete, fui para outro muito distante da minha casa, fui para outro lugar muito distante da minha casa, isso dentro da mesma empresa. E não só dessa empresa que eu trabalhei durante muito tempo, várias outras que eu passei. É sempre um ambiente muito hostil na área comercial de venda, porque os donos cobram muito e pagam pouco pelo excesso de trabalho. Eu não tenho muito do, eu não tenho muito do que reclamar, porque eu sou o tipo de pessoa que eu vou ali, faço o meu, beijo, tchau, e não vivo em função de trabalho. E às vezes nem faço o meu, tá, galera? É sobre isso e tá tudo bem. Mas consigo entregar. O Jefferson tá lá reclamando. Agora, Mas no final eu entrego e é isso que importa e tá tudo bem. E muitos lugares que eu passei, sempre tive muitos feedbacks, pontos a melhorar, mas também tive muitos feedbacks positivos. não, e assim, tipo, uma das coisas, por exemplo, que perguntavam, por que que vocês não voltam a gravar? Quando o Júnior tava nesse trabalho que era mais longe de casa, cara, por mais que ele tinha 6 horas de trabalho, ele trabalhava 8. Aí ele saía de casa muito cedo, que era na hora que eu tava trabalhando, chegava em casa meia-noite. Então, assim, não dava pra gravar meia-noite, É. ia ser cansativo, no dia seguinte eu ia acordar cedo e tal. E final de semana, normalmente, ele tava trabalhando. Então, assim, é muito complicado. Ou quando ele não tava trabalhando, a gente tava fazendo alguma coisa. Por isso que a gente deu essa parada e agora, assim, depois de as outras coisas, né, que aconteceram, que o Júnior ainda vai falar, que a gente conseguiu alinhar e falar, tá, agora dá pra voltar, vamos fazer, tipo, de uma forma um pouco diferente, que a gente quer deixar já os episódios gravados pra não correr o risco de Acontecer alguma eventualidade e e não vocês ter. ficarem sem alguma coisa. Inclusive, isso agora também vai voltar a ser o nosso trabalho, porque vocês vão ajudar a gente
A nos engajar e a crescer. Exato. Então, assim, o trabalho de vocês com a gente é curtir, compartilha rios que a gente postar, ajuda só a divulgar. É só isso. Comenta muito, cara. Ajuda os gordinhos aqui. Nem é pedir muito. Mas é isso. E sobre, voltando para o ambiente de trabalho, o Andrei não tem muito o que falar sobre o ambiente de trabalho, porque você ficou muitos anos em uma empresa só e É isso. Eu trabalho 8 anos na mesma empresa. há 8 anos eu já troquei muito de empresa. E assim, eu tô num ponto. Hoje eu tô num ponto que eu tô muito saturado. Tem muitas coisas acontecendo lá. O ambiente de trabalho tá ok porque eu trabalho de casa. Uhum. Então, assim, se eu tivesse que voltar pro presencial, eu sei que o ambiente de trabalho estaria extremamente desconfortável. Assim como eu trabalho uma vez só na semana, presencial, né? Trabalhar, trabalho sempre, mas presencial uma vez na semana. E, cara, toda vez que eu vou no presencial, a gente sente que não é mais aquele mesmo clima. Por mais que a gente se divirta, a gente fala besteira. Isso porque a chefia não vai. Quando a chefia vai Porque se a fazer. chefia fosse, estaria super desconfortável. Não podia nem falar oi. Tipo, então a gente bota música, a gente conversa, a gente fala besteira, fala. Então, assim, só é legal ali, naquele ponto. Mas saindo desse ponto, né, tendo pessoas ali enchendo o saco, perturbando, cara, não fica legal. E a gente entende também que não tá numa fase muito boa lá. Então isso tudo tá deixando todo mundo muito cansado. Mas é isso, assim, eu quero falar de coisas boas, eu quero dar minha opinião, porque eu ainda tô no emprego, né? Então É. eu ainda preciso pagar contas. Nesse longo período da minha área profissional, eu já passei por muitas empresas multinacionais, médias empresas, grandes empresas. E teve uma multinacional que eu trabalhei que na área de venda, Que não vamos citar nomes, tá? na área de venda, uma hora a coisa fica saturada, sabe? Ainda mais no mercado que eu trabalhava, que era a área de telecomunicação. É, calma, galera, não era call center, porque quando eu falo que eu trabalho em telecomunicações, todo mundo acha que era call center. E não é, eu sempre trabalhei em lojas físicas, em contato direto com o cliente. E teve uma vez que os gestores mudou e tive uma gerente que ela falou que era pra gente entregar panfleto pelo shopping. E eu não concordava com aquilo, até porque eu fui contratado para trabalhar de forma interna. E aí a gente precisava prospectar cliente para chamar os clientes para vir para a loja. E aí eu questionei, eu falei para ela, eu falei assim, mas eu não vou fazer isso. E aí ela perguntou o motivo, eu falei, mas eu não trabalho em McDonald's ou Bob's que fica entregando panfleto. Isso foi a minha opinião e foi o que eu falei para ela. A partir disso ela me desligou. Mas tá tudo bem. Mas eu acho que assim, as empresas cobram muito dos funcionários para fazer além do que eles são pagos para fazer. Então, muitas das vezes a gente pula amarelinha, chupa cana, passa raiva, passa fome, porque quando a gente trabalha com vendas e tem meta, a gente fica muitas horas sem comer e acaba perdendo o horário que a gente precisa fazer a refeição. Então, a galera lá de cima não olha quem tá na ponta se desdobrando, passando raiva, chupando cana para conseguir entregar o resultado, sabe? E aí acaba demandando muito do funcionário e acaba perdendo um funcionário bom pela quantidade de demandas que vão atribuindo a eles. E aí eu passei, nessa multinacional eu trabalhei durante um bom tempo também. E aí eu sempre entreguei os resultados, sempre fui alinhado. E aí quando trocou a gestão, ela veio querer inovar e falar que assim funcionava, porque na época ela trabalhava em loja de rua, e a loja de rua, de fato, calçadão tem muito mais movimento, e com isso consegue atrair muito mais clientes para dentro da loja. E como eu trabalhava em shopping, eu falei para ela, não, eu não vou fazer, porque eu não trabalho em McDonald's, Bob's, Burger King que fica entregando panfleto no meio do corredor. Não concordo com isso. E eu trabalhava numa empresa muito grande. E aí, passaram-se uns 2 meses, ela me desligou, sem nenhum argumento. Mas, geralmente, os ambientes tóxicos são por isso. Todo mundo tá ali para ganhar dinheiro. Ninguém tá trabalhando por esporte. Ninguém trabalha porque gosta, trabalha porque precisa. Uhum. E aí as empresas acabam demandando muito o funcionário para entregar resultados grandiosos para pagar
uma miséria. Um bombom de parabéns. Mas assim, só dando a minha opinião em relação a isso, é porque assim, eu acho que nem questão de não trabalho no Bob's, no McDonald's, porque também são empresas Sim, gigantescas, grandes, mas eles bem são para maiores. isso, eles Não, fazem isso. então, mas eu acho que tem um funcionário específico para fazer isso. Sim. Porque mesmo que não seja, não é para ser, porque se a função do cara lá é atender ali no balcão, ele tem que atender no balcão. Se tem um panfleto ali no balcão, ok. Agora, ele sair do balcão Para para entregar, distribuir no eu corredor, não não é concordo. certo. Não é correto, porque São acúmulos de funções. isso é acúmulo de função, Sim. entendeu? Aí o cara lá, o gerente do McDonald's, tinha que contratar alguém para panfletar. Aí vai ser uma pessoa específica para panfletar, para atender ali na frente do Balcão. balcão. Aí é uma outra coisa. Agora, pegar uma pessoa que tem uma função e jogar para outra, não é Mas é certo. isso, é por isso que muitas empresas acabam perdendo funcionários pelo excesso de função. Aí, poxa, para que eu vou pagar mais um funcionário para fazer um serviço que o Andrei pode ir ali fazer? Não custa nada. Custa. Custa tempo, custa sanidade mental, custa vontade, custa esforço físico, custa um monte de coisa. Custa o dinheiro que o patrão tá botando no bolso, porque ao invés de contratar mais uma pessoa para fazer esse trabalho, eles estão como é que eu vou dizer? Usufruindo da Não, pessoa eles para mais uma estão função. gerando mais dinheiro, porque quanto mais dinheiro eles Tem têm, menos despesa. mas exatamente, não era nem nesse sentido, era no sentido Mas tem que menos investimento que vai despesa. lucrando, vai rendendo o dinheiro que ele tem, ao invés de pagar um funcionário para fazer só isso, vai demandando e acumulando a função em outros funcionários. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu me imponho muito quando eu não concordo com algumas situações, porque eu sei os meus direitos e deveres. Muitas das vezes eu passo por cima dos meus direitos e deveres, mas é a minha opinião. O Júnior é o tipo de funcionário que afronta mesmo. Cara, eu vou guardar o que eu penso? Não. Eu tenho que me impor. Porque a gente trabalha num ambiente que precisa ser democrático, tem que ser bom para todo mundo. Eu não tô saindo da minha casa ficando horas no transporte para aturar e aceitar superiores ou pessoas que estão na mesma linha hierárquica do que eu, falando e achando que é mais do que alguma coisa. Não existe isso. Essa é a minha opinião. E aí passei por várias outras empresas e trabalhei recentemente em uma que, cara, eu vou te falar, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu achei, botei muita expectativa sobre essa empresa. É uma empresa grande relativamente. Só que quando a gente entra, eles vendem mundos e fundos, porque numa entrevista de emprego eu preciso me vender e a empresa também precisa se vender porque o match precisa acontecer. Não é só a empresa que tem que me avaliar e me aprovar. Não, eu tenho que aprovar também para ver se está de acordo com as minhas expectativas. E aí, tipo, na hora da entrevista, foi um maior bate-papo legal. Eu saí de lá e falei assim: caralho, Andrei, muito legal. A tal pessoa do RH é muito gente boa. Só que aí quando a gente entra, a gente vê de fato o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Era parada de, tipo, escravidão. Tu tinha que trabalhar 12 horas praticamente pra você conseguir entregar a sua meta da semana, tá ligado? Sendo que eles pagam só 6 horas de E eram trabalho. só 6 horas de trabalho. E aí uma coisa também muito errada normalmente nessas empresas, porque assim, eu de fora eu consigo ver muitas as empresas que o Júnior passou. Então assim, em todas elas, Tudo errado. a questão, ele sempre trabalhou tipo 6 horas, só que trabalha final de semana, né? Em todas elas ele trabalhava mais de 6 horas. Não existia folha de ponto que ele pudesse marcar essas horas Ainda tem extras. isso. Então assim, ele nunca recebeu hora extra. E ele tinha que estar lá, porque se ele não estivesse lá, ele não ia conseguir vender para poder receber um salário ok, né? Aí quer dizer, tu acaba se desgastando, não vai ter vida pessoal, não curte família, não curte relacionamento. E vive em função do trabalho? Não. Dava meu horário, eu até estendia, eram 6 horas de trabalho, eu ficava 1 hora e meia, 2 horas a mais todos os dias, pegava minha boa mochila, vendi bem, não vendi, ó. Beijo, tchau e ia embora. E eu era julgado por isso. E aí as pessoas falavam, você é maluco e tal. Maluco não, eu tô fazendo o meu trabalho. Dentro do meu horário de trabalho, se eu consigo entregar o que a empresa me pede, ótimo. Se eu não consigo, eu não posso me matar por isso. Eu tenho vida, eu tenho responsabilidade, eu tenho relacionamento, eu tenho comprometimentos, eu tenho várias outras coisas por fora do meu trabalho. Então eu não posso viver em função a ele. Só que muitas empresas acham
que os funcionários precisam viver somente aquilo e se entregar diretamente para aquilo ali. E eu sempre falei, se for contar comigo para isso, kisses, bye bye, porque não conte comigo. É isso. Mas é isso, essa é a minha opinião, tá, galera? Se vocês se identificam, acham ok, muito que bem, curte, comenta, deixa a sua opinião sobre isso também aqui, porque na real, isso daqui é somente a nossa opinião. E se você acha que, assim, de fato, principalmente vocês da área comercial, né, que tá assistindo, se vocês de fato acham que sim, tem que trabalhar 12 horas, 15 horas, cara, tudo bem. Aí é como você se identifica no trabalho, como você quer ser visto ou representado. Ah, só assim que eu vou ser valorizado. Vou te falar, o Júnior trabalhava assim, achava que ia ser valorizado, tomou no cu. É isso que eu tenho pra falar. É isso aí. E não foi da forma que deveria ser. Fez o que fez, tentou, ajudou o pessoal lá de supervisão, quer dizer, o pessoal acima dele. E não adiantou de porra nenhuma, porque a partir do momento que ele não fez uma coisa em específico, jogaram ele E é muito pra assim, ainda rua. mais na área comercial, para você conseguir galgar alguma coisa, você precisa puxar saco. E na minha opinião, quem puxa saco puxa tapete também, independente da área. Não só na área profissional, mas na área pessoal também. Eu penso assim, e eu nunca fui de puxar saco das pessoas para conseguir ter alguma coisa. Não tenho essa paciência. Gostou de mim, bem, vamos seguir a vida. Não gostou de mim? Beijo e amém. Eu não tenho esse problema. E nessa empresa que eu trabalhei por muito tempo, você poderia ser o melhor, você poderia entregar todos os indicadores todos os meses, ser destaque, tomar parabéns, beleza. Mas se você não tivesse o fator principal, que era puxar saco da supervisão, ou dos diretores, ou de pessoas acima, você não iria sair do lugar. Aí, quer dizer, E não só com você que isso aconteceu, com outras assim, pessoas também. todo mundo, muitas pessoas. E aí, quando eles viram que eles precisavam do meu trabalho naquele momento, porque eles precisavam é, entregar, alavancar as vendas da loja, falaram assim: poxa, eu não posso perder esse vendedor porque ele vai pedir transferência para outro lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos promover ele. Aí me promove, eu trabalho dobrado, ganho uma bala, porque pro trabalho que era, ganhava-se pouco, precisava se desdobrar muito, porque além de eu ter as minhas responsabilidades pessoais, eu ainda tinha que ter a responsabilidade em equipe. Trabalhava com gerenciamento de pessoas, porque um subgerente ou um gerente trabalha com gerenciamento de pessoas, não só com gerenciamento de metas. E aí você trabalha-se muito, dobrado para ganhar pouco, e ainda assim não era valorizado por isso, sabe? E aí, quando viu que você poderia ser descartável, vai lá e te descarta como se você ficou durante tantos meses, tanto tempo, e nesse momento a gente não vai dar continuidade com você, porque não precisava mais, porque viu que o Carlo conseguiu desenvolver funcionários novos, porque eram a loja foi nova. Vamos abrir uma loja. Preciso montar uma equipe. Vamos contratar funcionários novos. Só que os funcionários novos não sabem desenvolver as atividades, não sabem desenvolver as atividades que já eram praticadas dentro da empresa. E aí vamos puxar funcionário antigo. Carlos, preciso de você. Olha lá, eu não quero ir. Não, mas lá vai ser bom, que não sei o quê. Fui porque naquele momento para mim seria cômodo. Eu aceitei para ir como vendedor também. E aí, quando viram que lá o Carlo entrega o resultado, mas ele não ganha dinheiro, o Carlo vai pedir para sair desse lugar em qualquer momento. Só que eu preciso manter ele aqui, que nesse momento ele é meu ponteiro, ele precisa desenvolver os meus funcionários que são todos novos. Aí, para o Carlo não pedir transferência, vamos promover o Carlo. Parabéns, você se destacou, você é o melhor, isso e aquilo, tarará, parará, pão duro. Show de bola, porque isso alimenta o ego. Só que na minha inocência, eu de fato estava sendo promovido pelo meu trabalho que eu estava concluindo com êxito. Só que aí, depois de um bom tempo, a gente vai identificando que não foi por isso. Foi porque naquele momento eles precisavam de mim e não queriam que eu saísse de lá. Porque se eu saísse de lá naquele momento, seria um tiro no pé que eles dariam.
Tanto é que eu saí de lá, não passaram-se nem 6 meses, a loja fechou. Mas é sobre isso e tá tudo bem. É, Existem vários meios de ambiente. Existem vários ambientes de trabalho. Eu estou falando somente da área comercial, diretamente com cliente, vendas, lojas, shopping, que foi onde eu sempre atuei. Mas também existem outros setores, que é a parte administrativa, a parte interna das empresas, tem a parte de supervisão, tem várias outras áreas também que a gente que está na ponta. Eu, particularmente, na minha opinião, eu imagino que seja também tóxico com eles, porque a porrada vem muito forte lá de cima, e aí eles vêm minimizando a forma de porrada para chegar na ponta, para não desmotivar o funcionário. Por exemplo, eu trabalho na parte mais administrativa, né? Então eu Uhum. trabalho ali interno e tal. Para quem não sabe, eu trabalho com contabilidade, que é saturadíssimo. Mas, cara, é assim, tipo, eu entendo que tem esses problemas lá na área comercial, mas também tem problemas que me deixam super incomodados no trabalho. Então, assim, minha supervisora saiu de licença maternidade. Na época, comentaram comigo e tal, falaram, pô, André, eu não sou o mais antigo lá e também nem sou o mais velho com mais tempo de experiência, mas quiseram me colocar, de certa forma, para eu ficar meio que no lugar da minha supervisora. E aí foi uma coisa que realmente o Júnior falou que na época não comentaram sobre aumento, nem nada do tipo, e deixei rolar. É o acúmulo de função. E você ia te dar mais É, trabalho, mais responsabilidade, mas eles não iriam querer custear esse aumento de trabalho, sabe? É muito que acontece em diversas empresas. Todas exato. as empresas acontece isso. Só que aí, de fato, acabou que rolou umas coisas ao longo desses meses aí, alguns problemas, uns negócios que quer dizer, me jogaram para fazer mais trabalho, pediram para auxiliar um outro departamento que não era o meu, e aí eu fui auxiliar o departamento. Houve um problema nessa questão de eu ter auxiliado outro departamento por conta de um problema de comunicação lá interna. E aí, depois disso, acabou que eu não fiquei meio que na supervisão do departamento que eu tô hoje. Mas acabou que eu meio que tô sozinho nesse departamento hoje. Então, quer dizer, eles maquiaram a forma de trabalho, foram fazendo de forma orgânica, Não, na verdade foi inorgânica que aconteceu, porque. porque tudo de merda foi acontecendo E você que não, teve que segurar. eu que tô tendo que segurar. Então, assim, Só que. eu acabo ficando saturado ali de trabalho. Hoje em dia, do jeito que as coisas estão, do jeito que eu tô sendo, do jeito que eu não estou sendo valorizado, eu estou fazendo o meu trabalho e pronto. Eu não tô, tipo, me matando pra poder fazer, porque teve uma época que eu tava trabalhando lá, cara, eu me matava no trabalho. Eu fazia muita coisa que não era minha responsabilidade. Eu fazia muita coisa que pra ajudar, pra poder melhorar, pra ter um resultado que, caralho, não valeu de nada, porque eu não fui valorizado nesse tempo. Então, o que me segura lá ainda é a porra do home office. Que eu mesmo já falei, já apontei lá numa reunião e falei: se não tivesse home office, eu não estaria aqui. Não, e é muito louco, porque é muito disso. Você acaba se demandando mais, fazendo muito mais atividades para você conseguir entregar o seu trabalho, o trabalho dos outros. Mas a partir do momento que a empresa falar assim, olha, eu não quero mais os seus trabalhos, eles vão te desligar independente da sua entrega. E eles não vão querer saber se você está fazendo mais, menos, duplicado, quadruplicado. Não quero saber disso. Então, de fato, em qualquer área, qualquer setor, nós somos muito descartáveis. E uma coisa que eu falo, assim, toda empresa, todo empresário, cara, valoriza muito os seus funcionários que mereçam ser valorizados. Eu entendo que tem funcionários, por exemplo, principalmente em empresas menores. Eu sei que tem muitos funcionários que você acaba criando um vínculo emocional, você quer defender esse funcionário por conta desse vínculo emocional, mas, cara, se você não valorizar quem realmente de fato trabalha, vai dar merda. É isso, Porque sempre dá. a pessoa que realmente trabalha ali, a pessoa que tá realmente tentando ajudar, já aconteceu casos que eu vi que a pessoa trabalhava muito, ajudava, trabalhava, fazia coisas que não é nem em função dela, que era função de sócio, de gerenciamento de empresa ali, e a pessoa tentava ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro. E aí
os sócios, em vez de escutarem, aceitarem, fazer o oposto. Porque queria pegar uma empresa específica que era uma empresa que ia ter um nome, cara, que não adiantava em porra nenhuma, porque a empresa pagava pouco e o trabalho era muito, e qualquer erro era muito caro, e não adianta. Então, assim, valoriza quem realmente trabalha. Porque se a pessoa sair, vocês só vão tomar no cu. E aconteceu isso, e tá pra acontecer mais, e vai rolar. Porque, é assim, as pessoas acham, né, provavelmente todo sócio acha que só a opinião dele que importa, só ele que sabe gerenciar a empresa dele. Não é, cara. Quem faz a empresa são os funcionários. Exato. Porque Porque até um atendimento conta muito. Já teve cliente elogiando muito o atendimento de uma pessoa específica, e essa pessoa específica não foi valorizada. E aí? é muito louco, porque assim, um gestor não faz uma equipe, mas uma equipe faz um gestor. Então, se você tiver uma liderança ruim, o trabalho da equipe vai ser ruim. Porque eu sei o que eu preciso fazer diariamente para eu poder entregar meu resultado, para eu ter o meu salário que vai conseguir fazer com que eu consiga custear meus luxos, minhas saídas, minhas coisas. Então eu sei o que eu preciso fazer. E haja luxo. Só que um gestor, ele consegue fazer com que o funcionário desmotive para não fazer isso. Tendo um ambiente pesado, um ambiente hostil, um ambiente rude, não saber falar com as pessoas, porque tem muito disso, ainda mais na área comercial. O gestor tá lá para ser um gerente porque ele puxa o saco, mas não sabe gerir pessoas. Infelizmente é isso. Mas não vou mais falar disso. Foi um grande desabafo, Eu né? tenho muito mais coisa para falar, só que eu não É que posso a gente falar. se segura, porque, olha, Mas porque, enfim, tem muito mais coisas para falar sobre hostilidade, pessoas tóxicas, forma de lidar com pessoas. Mas é isso. Mas dentro do ambiente de trabalho, a gente consegue fazer muitas relações, muitas conexões, que a gente falou no início. Você falou mais ou menos de alguns amigos que você levaram para a vida, eu também tenho alguns. E hoje em dia, onde se faz amigos? Se não for no bar, vai ser no trabalho. Vai fazer amigo onde? No ônibus? Em pé lotado? tem Vai gente começar a que falar assim: faz. poxa, cara, tá ruimzão, né? Tá lotado. Tem Não gente é que assim que faz, cria tem uma gente que faz. amizade assim. Tem gente que faz amizade. Você fez na época de faculdade com o Yuri, por exemplo. Então. Não poderia falar, não, já falei. Tudo bem. Não, mas eu fiz amizade com o Yuri. Minha primeira namorada eu conheci na van, quando eu ia pro colégio. Então, assim, Mas ela não era van do colégio, era van normal. mas não é, tipo assim, comum você fazer Não, amizade claro nesse que ambiente. não. Então é o que eu tô falando. Aonde se faz amigos é em bar, que você conhece a pessoa, troca ali, bate uma energia surreal, que você quer levar ela pro resto da vida. E ambiente de trabalho, que é onde você mais convive com pessoas. A mãe do André até brinca, fala assim: nossa, quantos amigos o Júnior tem. Não são quantos amigos É o porque o Júnior Júnior tem. mudou muito de emprego. É porque mudam muito de lugar. Por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei, que tive a rasteira, toda hora eu mudava de loja. Mas não é porque eu era um funcionário ruim, era porque as lojas E precisavam tinha e rotatividade também de muita pessoas. rotatividade. E aí acaba que conhece muitas pessoas, troca muitas pessoas eu levo até hoje na minha vida. É, E é isso, dentro do ambiente de trabalho a gente consegue fazer amizade sim, a gente consegue trocar, a gente consegue crescer, consegue evoluir. E é sobre isso. Você já teve algum momento que você se pergunta assim, por que que eu estou aqui? Tiveram vários momentos, tipo, caralho, será que eu preciso disso daqui? Será que eu preciso estar aqui? Só que às vezes a gente se prende muito ao emprego é, pela estabilidade de que todo quinto dia útil, ou dia 10 ou dia 15 você tem o seu salário fixo lá para receber. Só que se você parar para analisar e botar na ponta do lápis, você pega o seu salário que você recebe. é, Não todos, tá? Porque tem pessoas que ganham muitos dinheiros só com salário fixo. Então, eu digo da área menos valorizada, que é a área de vendas, shopping, comércio no geral. Se você parar para dividir o valor de salário fixo que a empresa te oferece,
caraca, se eu vendesse uma água no sinal, eu conseguiria tirar mais do que isso, por exemplo, diariamente. Só que também é um trabalho muito árduo. Eu trabalhar para mim é muito árduo, porque eu preciso de mim diariamente, constantemente, para conseguir fazer o meu salário. Lá não, eu fazendo ou não fazendo, eu vou receber. Então, muitas pessoas acabam tendo essa comodidade justamente por isso. Mas eu tenho muitos amigos que comentam e brincam comigo. Eu não tenho muito medo de emprego. Eu não tenho medo de recomeçar. Inclusive, a gente já Não tem falou mesmo. em algum episódio do podcast passado Sobre sobre recomeços. recomeços. E eu não tenho medo de recomeçar, eu não tenho medo do novo, eu não tenho medo de me desafiar, até porque a vida é passageira. Se eu não fizer, eu não vou ter histórias para contar. E o que eu mais tenho na vida são histórias para contar. Muitas delas eu não posso falar, porque senão eu vou me expor muito. Mas outras a gente compartilha aqui. Outras a gente fala. As pessoas mais íntimas conhece, sabe, vive, ri, acha uma loucura Sabe tudo os que eu nomes. vivo, sabe nome, sabe pessoas, mas essas paradas mais detalhadas eu só mesmo no off para as pessoas mais próximas. Então, se você Mas sabe dessa história, faz dessas uma pessoa coisas, mentira, não fale. vá lá no Instagram da pessoa e vai lá Mas reclamar. encaminho rios para ela, pode mandar. Mas é sobre isso. A gente consegue também fazer muitas pessoas no trabalho, conhecer muitas pessoas, levar para a vida. Outras são insuportáveis, que a Tem gente pessoas não quer. insuportáveis que você precisa aturá-las porque estão ali, não vão sair naquele exato momento. É, Mas é isso, eu não tenho medo de recomeçar, não tenho medo de inovar, não tenho medo de conhecer, crescer, e tá tudo bem. É isso. É isso. Então, gente, vamos parar por aqui, Se porque senão não. a gente vai falar merda, a gente vai ser processado. Se a gente já não foi cancelado por alguma coisa que a gente deu de opinião. Mas queria muito agradecer a todo mundo que acompanhou Tudo Numa Boa durante 1 ano e meio, quase 2 anos. Acho que foi 1 ano e meio, praticamente. E que seja uma nova era muito boa, né? Que venha para ficar, que venha para crescer, que venha para somar, que venha pra gente monetizar, por favor, galera. Ajude a gente, não custa nada. Essa é a nossa volta. Essa é a minha opinião sobre o ambiente de trabalho. Se eu puder dar essa opinião e se vocês puderem refletir pelo menos um pouco sobre isso, é que eu entendo que a gente precisa do nosso trabalho para conseguir se manter e conseguir alcançar os nossos sonhos e objetivos, mas não sejam e não vivam 100% para CNPJ, porque CNPJ nenhum paga a sua saúde mental. A não ser que pague muito bem. Nem paga muito bem, Se pagar porque muito bem, eu tô fazendo de tudo se bobear. Se pagando bem, eu vou. às vezes nem paga muito bem e você Não, se doa. o problema é que normalmente as pessoas não recebem muito bem para a quantidade de doação que ela se dá ali no Sim, trabalho. e muitas das vezes existem pessoas muito ignorantes, não por ser grossas, mas por não saberem os seus direitos e sobre de fato, o valor que você tem. Eu trabalhei, voltando rapidinho, eu trabalhei num lugar aonde o desconto de Riocard era Maior. maior do que o valor que recebia. Isso não está na lei. Isso é completamente fora da lei. E as pessoas que estão lá são pessoas ignorantes porque não sabem dos seus direitos. Então, se você acha que, até mesmo se você não achar que está certo, ou se você não concordar, cara, procura ler só sobre os seus direitos do CLT. Hoje eu não sou mais CLT, me livrei, mas é sobre isso. Sempre quis falar isso, cara. Eu sempre quis falar isso. Mas procura um pouquinho sobre entender sobre os seus direitos e sobre os seus deveres no ambiente que você está de trabalho. Porque, cara, quando eu vi que o desconto de uma passagem era maior do que o valor que eu recebia, não tem lógica. Porque o dono da empresa vai declarar sobre os 6% que é de lei dele descontarem sobre o valor base de salário. A empresa não tem salário fixo.
tem o mínimo garantido. O mínimo garantido, pela lei CLT, ele vai te dar aquela garantia se você não entregar o resultado que a empresa pedir. Eles vão te pagar aquilo. Então, a declaração da empresa é sobre os até 6% do mínimo garantido que a empresa vai te beneficiar. Te beneficiar não, te pagar pelo trabalho que você teve. Então, assim, tem um desconto maior, porque eu vendi, sei lá, 10 mil ganhei 10 mil de salário com comissão. E aí eles vão pagar 6% em cima de 10 mil, mas eu recebo R$200 para ir trabalhar, a conta não fecha. O cálculo não bate. Ah, mas a gente não tem salário fixo. Tem porque existe o mínimo garantido que isso é declarado pela CLT. Então, procura os seus direitos, procura um pouquinho sobre o que você está sendo descontado e você vai ver que tem coisas que não precisa você se doar tanto, porque você fazendo ou não, a empresa vai te dar um beijo, um tapa nas costas. É isso. Procure. Não expõe a minha empresa, Claro que que sabe? É, Que idiota. mas assim, para vocês que estão chegando agora, que estão conhecendo agora o Minha Opinião Pode, saibam que no canal aqui tem todos os episódios do Tudo Numa Boa. A gente não vai mudar, vai ser o mesmo. Eu vou ver, na verdade, se o link vai mudar ou não. Mas vai ser os mesmos, então os episódios vão estar lá. E é isso, gente. Então, se quiser conhecer um pouco mais a gente, só retroagir. Tem coisas que provavelmente a gente vai falar, porque a gente mudou de opinião durante esse tempo. Então, se tiver alguma coisa, algum ponto, a gente vai trazer pra gente refletir, debater e trocar ideia com vocês. E é isso. Então, só vir, chega mais, senta, puxa uma cadeira e vamos trocar nossas opiniões. Até porque tudo muda, a vida muda, inclusive a nossa opinião, não é isso? Uhum. O nosso cenário mudou, galera. É isso, cara, tudo muda, inclusive a nossa opinião. Mas é isso, nossas redes sociais estão super abertas para ter feedbacks positivos, negativos. Qualquer coisa que vocês falem pra gente vai nos agregar, independente do que for. Tem o nosso Linktree com todas as nossas plataformas, que é onde fica o áudio e vídeo. Tem o nosso canal do YouTube. Ajude a gente a seguir, a curtir, a ativar o sininho. E é isso, episódio de toda semana. Mudou também, tá? Vamos comentar, Verdade. porque agora o podcast vai ser segundas-feiras, para você já acordar e ter um incentivo a mais na sua segunda-feira, né? Já que a gente falou de trabalho, Segunda-feira é muito chato. ninguém merece trabalhar numa segunda-feira, acordar cedo e ir pro trabalho. Então, a gente botou pra segunda-feira o episódio. A partir de 7 horas da manhã já dá pra ouvir. Vai estar lá programado, bonitinho, pra subir às 7 horas. Por isso que a gente vai gravar tudo antes, pra poder ter episódio pra liberar. E aí vocês já vão começar seu dia de trabalho muito bem. Ou se quiser ouvir no horário de almoço também, tá tudo certo. Segunda-feira ela é chata. Se arrasta. Então venha com a gente, porque vocês pelo menos vão ter a voz dos gordinhos no ouvido de vocês, galera. E é isso. Muito obrigado. Obrigado por quem tá chegando. Obrigado por quem já está aqui. Sejam bem-vindos. E é isso. Essa nova era, essa nova fase. Somos nós. Um beijo do Júnior. E até semana que vem. Esse podcast foi produzido e editado por Capi, produtora e editora de vídeos. Apresentação: Andrei e Carlo.